Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Léo Braga e este é o Trampolim, o seu podcast sobre o mundo do trabalho. Esta é uma produção da área de Gestão e Negócios e da Rádio 021, aqui do Centro Universitário IBMR, da Ânima Educação, no Rio de Janeiro. Hoje a gente recebe um convidado muito especial nessa série, que é uma série também muito especial, sobre os nossos egressos, aqueles que se formam e vão para o mercado de trabalho. Hoje eu recebo Gabriel Salles. Gabriel Salles é formado em Ciências Econômicas aqui no IBMR, portanto é um economista, atua no mercado de trabalho e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória de início de carreira nesse mundo do trabalho. Como é que vai, Gabriel? Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo certo, Léo? Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado. Olha, obrigado pela sessão do tempo, por estar aqui com a gente. Eu costumo dizer que os nossos convidados, eu acho que hoje a gente tem isso ainda em mais conta especial ainda, os nossos convidados são fontes de inspiração. Cada um que diz aqui para a gente o seu relato, conta uma história, conta uma experiência e dedica o tempo aqui a conversar com a gente, é certamente fonte de inspiração para os nossos alunos. E aí, escutar um egresso de pouco tempo, né, no mercado de trabalho é certamente uma alegria muito grande, faz ter consideração sobre a convicção de que estamos fazendo um bom trabalho e que vocês aí no mercado de trabalho também assim estão. Bom, Gabriel, eu queria começar o nosso papo aqui com uma pergunta, e ela vai muito voltada para a área da formação acadêmica, né? Esse tópico de formação acadêmica. Como é que é essa relação daquilo que eu estudei na faculdade, com esse encontro no mundo, não só o mercado de trabalho funciona. E eu queria que você pudesse me ajudar a pensar sobre isso. Que aspectos do curso que você, afinal de contas, experimentou, nesse caso, Ciências Econômicas, você acha que contribuíram para o seu desenvolvimento profissional? E como é que você conecta esse conhecimento ao trabalho que você faz hoje? E a pergunta, portanto, olha, aquilo que eu vejo na faculdade me ajuda a entrar no mercado de trabalho? Aquilo que eu vejo na faculdade, como é que se conecta com o mundo do trabalho a partir de então? O que você tem a me dizer sobre isso, Gabriel? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: tem dois pontos. Diretamente respondendo a tua pergunta, sim e não. Porque eu vejo que assim, a faculdade, ela te traz uma porta de entrada. Por quê? Porque você tem contato com pessoas, né? Os professores já têm uma experiência, eles já têm um currículo, eles já têm uma carga ali de conhecimento que te agrega muito no mercado de trabalho. Então você tem uma troca de experiência com os professores que eles te dão dicas de como você pode desempenhar o que tu está aprendendo na faculdade e no mercado de trabalho, né? Hoje, eu atuo numa empresa de contabilidade, ali no Recreio, chamada Mil Contas, né? Eu iniciei como estagiário e hoje eu sou trainee nela. Eu ingressei nessa empresa há 2 anos, né? Eu fiquei um ano como estagiário e esse ano eu estou como trainee, né? Então, assim, eu atuo ali no setor financeiro dessa empresa. Algumas coisas que eu vi na faculdade eu vejo também no meu trabalho, ali principalmente aquelas coisas de gestão financeira, de eu mexer com Excel, de eu mexer com sistemas que eu utilizei na minha faculdade, mas muita coisa também que eu vi na minha faculdade, né, eu não vejo no meu trabalho. E algumas coisas que eu não vi na minha faculdade, eu vejo no meu trabalho. Então, são coisas que se completam ali, que se agregam. Então, eu vejo que os aspectos principais da minha graduação que me levaram a ao trabalho que eu estou hoje, é você despertar interesses, né? Então, ali você, na tua faculdade, você tem diversos cursos, você, na economia, você não só tem economia, mas você tem contabilidade, você tem administração, você tem a parte de negócios, então você vai criando interesses em certas áreas que isso traz ali vontade de você trabalhar com uma determinada área específica. E foi justamente com uma professora, a Emilene, de contabilidade, que eu tive o interesse de atuar nesse segmento. Não necessariamente fazer a contabilidade, mas trabalhar numa empresa de contabilidade. Eu comecei a enviar meu currículo, comecei a fazer processos seletivos e passei nessa empresa, né? Eu não faço exatamente a contabilidade, eu me formei em economia, mas eu aplico coisas, alguns entendimentos que eu tive na minha faculdade, hoje no meu trabalho, né? Ali é aquela parte de gestão financeira, a parte de orçamentária, que eu tive também alguma disciplina que abordava esse tema,
Então eu vejo que é algo complementar à faculdade ali, não só no que você aprende, mas nas experiências que você tem com os professores, com os colegas. Isso daí agrega muito. Você recebe indicações, você recebe. Eu acho que isso é o principal, é aquela troca de experiências, né? Você está ali com um professor, uma pessoa que tem, sabe, uma bagagem que você não tem. Você está ali para ter essa bagagem. Então eu acho que isso que agrega muito no currículo. Eu acho que você trouxe duas ou três coisas aqui, assim, muito significativas, Gabriel. Acho que uma delas, esse contato com o professor em sala de aula, e que me faz pensar o seguinte: aquilo que eu, como aluno, faço em sala importa. A maneira como eu vou para a sala, a maneira como eu interajo, a maneira como eu me encanto com determinado conteúdo, não necessariamente com o professor, com a professora, com a figura, né, do professor, mas também com o conteúdo, portanto, isso incide sobre o meu desempenho em sala. Caramba, isso importa. Porque veja, no seu caso, por exemplo, e aí eu digo isso abertamente, porque não há por que não dizer, o professor Anache me disse, olha, convido o Gabriel, o moleque era bom em sala de aula, ele é um bom profissional, convida porque ele vai dar conta do recado, fazer um bate-papo no podcast, porque passou em sala de aula. Então, acho que esse nível de dedicação, de engajamento em sala, ele certamente reflete produtos, né? Reflete ali situações do mercado. E também leva para a gente, para cada aluno, me parece, essa perspectiva meio comportamental, né? Quer dizer, como é que eu me comporto também no trabalho? Porque se eu sou um cara interessado em sala, se eu presto atenção, eu vou levar esse modo de me comportar durante 2 anos ou durante 4 anos, eu levo para o mundo do trabalho. E aí tem, da mesma maneira que teve o Anache percebendo, algum gestor, algum líder percebe isso. Acho que esse é um ponto interessante da sua fala. Acho que outro ponto interessante da sua fala é que é isso, a faculdade, e aí você pode completar se quiser, e eu queria dizer isso para quem está ouvindo a gente, é muito ampla, né? A faculdade, assim, amplia muitos horizontes do ponto de vista temático, dos conteúdos, né? E o mundo do trabalho, ele é muito específico, eu vou atuar em determinada área, e aí vai ser, portanto, um nicho específico do mercado, e aí por isso você não vai ver tantas coisas que vê na faculdade onde está atuando, ao mesmo tempo que naquela área que está atuando, terá visto coisas da faculdade, e esse encontro, portanto, é um encontro muito significativo, muito feliz. Acho que essas são duas falas muito poderosas que você teve, né? Aquilo que eu consigo fazer de contraste com a faculdade, e aí quando estou atuando no mercado de trabalho, e aquilo que é o meu papel em sala de aula. Acho que você começou muito bem com o nosso bate-papo aí como fonte de inspiração para os nossos alunos. É isso. Excelente. O que você quer dizer alguma coisa sobre isso? Como é que você percebe isso, afinal de contas? Então, você tem essa convicção de que aquilo que você fez em sala de aula era importante. Importava. Eu entendo que sim. Você aprende coisas na sala de aula que não necessariamente você vai aplicar exatamente o que você aprendeu no mercado de trabalho. Mas eu acho que é algo ali muito amplo, é muito além do que só o que você aprende. Você não chega só na aula para você chega de cabeça fechada para aprender o conteúdo e ir embora, não. Você troca experiência. Você fala de outros assuntos que fogem também ao conteúdo. Então você conversa sobre outros assuntos, você cria intimidade com o professor, você, sabe, você tem essa relação ali com o professor e isso é muito proveitoso. Porque você criando esse laço, você vai aprender, você recebe indicações, olha, tem esse livro aqui, isso aqui é legal. Você sabe, Uhum. você vai recebendo certas informações ali que o professor vai te passando, quando ele vê, olha, aquele aluno ali é interessado, é um aluno que gosta do conteúdo, ele gosta de falar sobre o conteúdo. E tanto que hoje, eu falo com a Nash até hoje, né? A Nash é um carinho absurdo por ele, foi meu orientador de TCC. Tive algumas matérias com ele e até hoje eu tenho contato com ele, né? Excelente. Mas me diga uma coisa, Gabriel, nisso que é esse encontro entre o mundo do trabalho, né? No mundo do trabalho com a faculdade, ou a partir da faculdade, às vezes gera um contraste muito grande, né? Pode, inclusive, gerar um nível de ansiedade sobre o que é que eu vou encontrar no mundo do trabalho, lá trabalhando, na empresa e tal. Se você pudesse dizer para a gente aí, o que que você considera sobre, pelo menos um desafio, e um aprendizado, assim, tipo, significativo, né? Você está no início da carreira. Caramba, que desafio eu enfrentei, que eu talvez não tivesse tão preparado, ou que talvez a faculdade tenha me ajudado. Que desafio foi esse? E que aprendizado você teve? Olha, um desafio, na verdade não é um problema a ser resolvido, mas uma questão que a faculdade auxiliou na questão do mercado de trabalho são, isso é visto de maneira diferente, mas a que você tinha na escola
que tinha o professor ali o tempo todo do teu lado para você fazer, estudar e tudo mais. Na faculdade você tem autonomia no teu processo. Você tem que Uhum. buscar o conhecimento. O professor está ali como um instrumento. Então eu vejo que no trabalho é basicamente a mesma coisa. Não tem ninguém ali. Você tem uma autonomia, você tem que buscar também. E isso a faculdade ela traz que você aplica no mercado de trabalho. Você tem que ter essa proatividade e querer aprender as coisas, senão você vai ficar parado. Você não vai ter, o mercado de trabalho exige uma mudança constante, exige um aprendizado constante, exige uma um certo desejo de você ver algo que você fez e poder aprimorar, tem essas questões todas, né? A faculdade nem tanto. A faculdade você aprende, você tem essa questão da autonomia, mas você não tem aquela questão de se criar, você faz a prova, você tem outros trabalhos que você executa na faculdade, mas você leva isso para o mercado de trabalho, você leva essa questão de você tem que ter autonomia para executar as tarefas que você tem no dia a dia, criar projetos e tudo mais. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu levei da faculdade. Esse é um desafio porque como você não tem nada ali de mãos beijadas, você tem que correr atrás. É um desafio. Você tem que levantar da cadeira e você tem que correr atrás, né? Eu acho que é esse um aprendizado que eu levei da faculdade para o mercado de trabalho. Eu acho incrível a sua fala, porque ela vai muito ao encontro, Gabriel, do que eu tenho percebido ao longo dos anos, né, como professor. A faculdade não é mais um lugar só que você, né, abre ali a cabeça e coloca o conteúdo dentro e fecha e ok, né, e vai para casa e está pronto. Não se trata exclusivamente, de conteúdo. É óbvio que se trata de formação acadêmica, conteúdo, hard skill. Mas certamente, trata-se também de como é que eu lido com isso. E aí, em termos mesmo comportamentais, né? Qual é a percepção que eu tenho, e aí acho que está me dizendo isso de modo muito evidente, sobre o que que eu faço com esse conhecimento, qual é o meu sentido de responsabilidade comigo a partir do conhecimento que eu tenho. E aí é preparação para a aula, leitura do texto, acompanhamento da produção de relacionamento que eu tenho em sala de aula, que é essa perspectiva que você está dizendo também tem, e acho que faz muito sentido, de uma proatividade. Então, cada vez que o aluno exercita a relação com o outro, na relação com o professor, na relação com o conhecimento, esse sentido de responsabilidade mais madura, que você está chamando de autonomia, estou trazendo como responsabilidade, quer dizer, eu tenho autonomia para poder agir desse modo responsável, que é comigo também, né? Responsável comigo mesmo, aluno, né? Porque senão, se eu não for responsável comigo, quem será? E esse sentido de proatividade, eu acho que responde muito por aquilo que eu acho que são os anseios da universidade. É preparar a gente para o mercado de trabalho. Não é formar conhecedores de conteúdo, é formar gente para agir no mercado de trabalho. E olha, a gente não combinou nada disso, né? A nossa fala que não estava combinada, assim, eu sei que você vai dizer e eu vou entrar na sua resposta exatamente. É incrível que você tenha essa percepção, que eu acho que é uma coisa que é muito cara a mim nesse sentido. E acho que funciona primeiro como um desafio, né? É isso, né? Você vai encontrar o mercado meio solto, né? Como na faculdade você está meio solto, porque você pode levantar para o banheiro sem pedir licença, pro professor, né? Você tem autonomia para Exato. fazer isso. Não é mais na escola. No trabalho você tá meio solto. E aí, se você não buscar responsabilidade, não buscar cumprir com proatividade as tarefas, o mercado vai ser menos gentil com você do que talvez fosse, né? Efetivamente. E as recompensas também vêm, né? Tô supondo que se você fez estágio hoje é trainee, isso é um reconhecimento, isso é uma recompensa, não é isso? Eu acho que são etapas, assim, você demonstra desempenho, você demonstra proatividade, você tem uma recompensa nisso, né? Eu vejo dessa maneira também, né? A empresa, ela olha com você com outros olhos, ela vê que você tem potencial para crescer juntamente à Mas, empresa. mas você acha que isso é muito óbvio para o aluno estar em sala de aula? Você, quando era aluno, já Não, percebia não, não, isso, não pelo que é eu tão percebo, né? óbvio. Eu Pois acho é, que não não é é tão tão óbvio, né? óbvio porque no mercado de trabalho é diferente da faculdade. Você falei a questão da autonomia, né? Você tem Uhum. autonomia ali na faculdade, você tem autonomia no trabalho, mas é de um pouco diferente, porque no trabalho você tem alguém ali por trás, você tem uma certa pressão, você tem que cumprir metas, você tem algumas coisas ali que na faculdade você tem a prova, você tem os prazos para fazer as provas e os trabalhos, mas é um pouco diferente, entendeu? De quem está inserido no mercado de trabalho. São
maneiras e pressões, são pressões diferentes que são exercidas sobre você, entende? Você comentou aquela questão de hard skills, que é o conhecimento técnico, né? Mas eu vejo também a questão de que o que mais influencia no teu trabalho não são as hard skills, porque a hard skill você adquire estudando. Então, isso aí eu acho que qualquer pessoa tem a capacidade de você pegar ali um conteúdo, pode ter uma pessoa com mais dificuldade ou outra, mas você consegue aprender o conteúdo. Mas a soft skill é como você vai conseguir aplicar isso com outras pessoas, né? Você vai ter que saber lidar com. É impossível no mercado de trabalho você aplicar o teu conhecimento técnico, não saber lidar com as pessoas. Você vai lidar com clientes, você vai lidar com colaboradores, você vai lidar com o teu próprio patrão. Então, tem certas questões ali que, se você não tiver essa questão ali, principalmente que eu digo da comunicação, você não vai conseguir ter um sucesso que você teria somente com conhecimento técnico. Hoje, na minha empresa, eu atuo como trainee, mas essa empresa de contabilidade, ela presta serviço de BPO financeira, que é uma terceirização do financeiro da empresa. Então, você tem que lidar ali com o cliente, né? Tem que conversar com o cliente. Você tem que, às vezes, interrogar o cliente para certas questões para você poder fazer o teu processo ali financeiro ali da empresa dele. Então, são certas questões ali que você tem que saber lidar com as pessoas. Você não tem como somente aplicar o teu conhecimento técnico. Então, e cada pessoa é diferente. Então, não tem uma regrinha, né? Não tem, sabe, uma coisinha assim que é dessa maneira que tem que ser executada. Não. Você Não tem vai, uma você vai se tabela, né? moldando. Porque vai Você vai se mudando, vai aprendendo. moldando Claro. mudando conforme o ambiente que você está. Dependendo do ambiente que você está, você vai agir de certa maneira. Dependente se mudar de ambiente, você vai agir de uma outra maneira. Então, eu acho que isso é Sim. muito importante. A área de gestão traz para a gente aquela famosa fórmula do chá, né? Das competências, que na verdade é o conhecimento, habilidades, atitudes, e a competência é esse pacotão de coisas, né? O que eu conheço, quer dizer, o que eu sei fazer com aquilo que eu sei, que são as habilidades, mas fundamentalmente, o que você está me dizendo, o que importa em larguíssima medida hoje em dia são as atitudes, né? Esses traços comportamentais e soft skills, como é que eu faço para conversar com alguém? Quer dizer, eu desenvolvi competências de comunicação. E aí isso pode ser, por exemplo, uma escutativa, né? Uma competência muito importante. Eu consigo escutar atentamente as demandas do outro. E aí eu consigo me atentar às questões, os problemas que estão sendo trazidos. Eu consigo ter uma comunicação clara e eficiente. Isso está muito além das medidas apenas de hard skill, né? Que elas são, de novo, são fundamentais, mas elas não são suficientes, né? Nisso, que acho que é a sua trajetória no mercado, passando pela faculdade, passando pelo estágio, chegando à posição de trainee, acho que você podia, talvez, para ilustrar e para servir de incentivo, inspiração para os nossos alunos, talvez pudesse dizer assim, ó, esse traço comportamental eu consegui incrementar no mundo do trabalho. E aí você acabou sua fala com comunicação. Eu não sei se foi esse traço que você está mais desenvolvendo, conseguiu mais desenvolver. Se você pudesse trazer assim uma soft skill que você conseguiu desenvolver bem no mundo do trabalho, ou está desenvolvendo bem no mundo do trabalho, o que que você diria para gente? Eu diria que uma coisa que era uma deficiência ali que eu tinha, que realmente era algo que me atrapalhava, que eu sou extremamente introvertida, tímida, quando eu entrei ali na empresa. Então, como eu entrei na área de contas a receber da empresa, tinha que entrar em contato com os clientes, né? Então, isso é algo que eu desenvolvi muito. Então, hoje eu tenho uma facilidade muito grande em falar com você improvisar, de você conseguir falar independente do ambiente. Eu tenho uma certa facilidade com isso, mas eu acredito que é pelo aprendizado. Então, eu acho que eu Sem vejo dúvida. que essa é uma soft skill extremamente importante. É como você vai se comunicar com as pessoas ali. Eu digo assim, existem diversas pessoas que, eu sou tímido, eu tenho dificuldade para poder comunicar, para poder, se aquela pessoa vai receber direito com o que eu estou falando. Eu acho que assim, você tem que arriscar. Se você não arriscar, você não tiver sabe, essa vontade ali, você não adianta, você tem que tentar, entendeu? Você vai errar, vai acertar,
entendeu? Mas você erra, você acerta, entendeu? A ideia é no que você erra, você vai acertar duas vezes. Aí você erra mais uma, acerta três. Mas esse é o processo, Vai eu ganhar vejo no dessa saldo, vai maneira. ganhar no Vai saldo. ganhar no saldo, eu vejo dessa maneira, entendeu? É uma escada. Sim, Você claro, tem, você claro, claro, sem dúvida. começa, você vai evoluindo. Então, a soft skill que eu vejo hoje no mercado, que é uma que eu desenvolvi muito, que é extremamente importante, é a comunicação. Eu acho que isso hoje está, assim, fundamental para qualquer pessoa para entrar no mercado de trabalho. Você tem que saber se comunicar, saber falar, que às vezes isso você consegue uma oportunidade de uma pessoa que você consegue uma vaga numa empresa, você consegue e essa vaga. E às vezes uma pessoa tem uma hard skill, né? Às vezes tem mais conhecimento técnico, mas a forma que você fala atrai mais o dono da empresa, o CEO da empresa. Então ele te vê com outros olhos, ele vê que você tem um potencial ali para, sabe, para se relacionar com o cliente, ele vê outras questões que podem ser muito agregadoras e não somente a hard skill. Entendeu? Aí ele vê que, olha, ele tem essa habilidade, que isso daí ele pode desenvolver posteriormente a hard skill no processo, entendeu? Mas às vezes é algo ali que a pessoa já desenvolveu que pode ser mais útil para a empresa naquele momento. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que sim, acho que eu acho que para a gente também ter cuidado, né? Com o que a gente está tentando passar. Não se quer dizer que as hard skills não sejam importantes, quer dizer que Não, as são soft muito skills têm sido. importantes. Eu São entendi o que muito você quis dizer. Eu não importantes. sei se o nosso público vai pensar outra A hard vez. É skills são muito fundamental. importantes, mas a forma Mas que em você larga. fala é algo que é a primeira, eu vejo assim, a primeira impressão que você causa é aquela Sim, que fica para aquela sim, pessoa. sim. Então, você se comunica falando. Então, é, é a maneira que você vai causar a melhor primeira impressão, Porque entendeu? você Eu pode acho, eu vejo dessa aprender maneira. Power BI depois, né? Você pode Exatamente, aprender, né, exatamente, as hard exatamente, skills depois. Obviamente você não vai chegar zerado exatamente, nelas, mas você desenvolve isso mais facilmente. Agora, você perde uma oportunidade de emprego numa entrevista, num ato de comunicação, num ato de exatamente, fala, e aí você exatamente. está me dizendo. Excelente. Agora, se você tivesse que dar uma dica para o garoto e a garota que estão entrando na faculdade, assim, ó, deixa eu aqui que estou no mercado há pouco tempo, que experimentei a realidade da faculdade também há pouco tempo, tá? Ela está muito ainda quentinha aqui no meu coração. Que dica você daria para esses alunos que estão chegando na faculdade? Chegando na faculdade, olha, eu vejo assim, muitas das pessoas iniciam a faculdade, às vezes sem nem ter noção do curso que estão fazendo. Chegam porque, não tem que fazer uma faculdade, mas às vezes no processo da faculdade você não vai ver, o título é Economia, Relações Internacionais, você não vai ver só um tópico a faculdade inteira, são diversos tópicos. Às vezes você vai ver certas disciplinas da faculdade que não são necessariamente da sua área. Você vai ver com outros professores de outros cursos. Então ali você pode criar uma nova vontade de aprender outra coisa, você pode fazer outra coisa. Então eu vejo que assim, não é uma caixinha, você está aberto ali a diversas experiências, você vai se conectar com diversos professores que pensam diferente, que são de áreas diferentes. Dependendo do curso, você vai ter, como na economia, é uma ciência humana, só que você também tem a parte de contas, você tem a matemática, você tem a parte que é só teórica, você tem a parte que é uma parte mais social. Então, são diversas questões ali que eu acredito que uma pessoa que entre, eu vou dar um exemplo em economia, ela vai ter diversos campos que ela vai poder trabalhar posteriormente. Então, ela vai poder desempenhar na carreira profissional, ela vai ter ali uma gama de possibilidades. Então, eu vejo dessa maneira, né? Você não, às vezes, julgar o curso, não, fazer economia tem muita conta. Não, você vai ver outras coisas além de conta. Você vai ver outras coisas, pensamentos de economistas, você vai ver a parte social, o quanto influencia a questão social, políticas públicas na Excelente. economia. Você vai Sim, ver também a perfeito. questão de que, às vezes, uma pessoa que é mais, sabe, que gosta de matemática, uma pessoa mais, vai ver que também tem muita conta também. Então, são diversas questões. A pessoa que não gosta de conta não vai ficar chateada porque ela tem conta. Não, mas vai também ver que tem outros campos, outras áreas. Claro que para você passar a se formar, você vai precisar aprender tudo, um pouquinho de cada coisa ali para você passar nas disciplinas. Mas no final das contas, você vai poder adentrar em outros campos que não só são restritos à parte de exatas, à parte de humanas, sabe? São diversos. E até mesmo na faculdade,
não tem só a questão da faculdade em si. Às vezes surgem outros projetos para você fazer durante a faculdade. Então, isso aí pode abrir uma possibilidade, se conectar com outras pessoas, você ter outros interesses ali. Então, tem a faculdade, tem cursos extracurriculares que a BBR disponibiliza, que eu também fiz. Eu fiz o Anima Hub. Ali você tem outras aulas, você é algo fora do horário das aulas, então você vai para uma outra sala, é uma sala de laboratório, que é uma sala que você tem outras experiências ali, é uma sala que tem um projetor, uma sala que cada mês ele tem um computador para você estudar. Então, não é só você chegar, você vai ali para tua carteira e tem aula, não. Você vai ter outras possibilidades. Então, eu vejo muito disso, né? Você não vai chegar ali só para fazer o teu curso e não vai ser só algo ali que você preconcebeu na sua cabeça. Vai ser, isso aqui vai ser só exatas, não gosto de conta. Isso aqui vai ser só humanos. Não, você vai, dependendo do seu curso, você vai ter outras coisas que você vai ver no caminho e podem te abrir outras portas. Caramba, eu pedi uma dica e você deu duas dicas para a gente fundamentais, né? Essa de que a faculdade, na verdade, dado o curso que você estuda, e todos eles fazem isso, eles ampliam os nossos horizontes, né? Eles Exatamente. pluralizam as perspectivas de inserção no mercado de trabalho. Então, mente aberta para isso é fundamental. Isso é uma dica de ouro, né? Imaginar as chances de empregabilidade, portanto, de atuar no mundo do trabalho a partir dessa gama, que é certamente muito mais ampla de cada um dos cursos. Fundamental. E a outra é essa, quer dizer, se você não for o seu melhor projeto, se você não for para o Anima Hub, se você não for para uma atividade de extensão, quem será o seu melhor projeto? É você, né? E aí, pessoal, você é o seu melhor projeto. E aí, fazer a faculdade, essa grande experiência laboratorial, né? Como é que eu sou o meu melhor projeto na faculdade? Porque isso reflete no mundo lá fora. Reflete hoje na atividade do Gabriel, na posição que teve de ser estagiário e hoje ser trainee. Não é favor que a empresa faz a Gabriel, é reconhecimento pelo esforço que ele teve e dedicação que tem, afinal de contas. E é uma dica de ouro que certamente o Gabriel trouxe aqui para a gente e que é muito feliz. Gabriel, queria te agradecer. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Enfim, é uma fala muito rica. Acho que é muito, muito bom para os nossos alunos escutarem alguém que está há pouco tempo no mercado, que saiu um pouquinho de tempo da faculdade, para imaginar o que é esse momento de transição, aquilo que importa, um desafio, um aprendizado, a dica de como se comportar em relação à faculdade, o mundo do trabalho. Queria agradecer muito a sua presença. Pessoal, eu falei aqui com o Gabriel Salles, economista formado aqui pelo IBMR, Centro Universitário IBMR, está atuando como trainee financeiro. E é uma promessa do mercado de trabalho que já está em atividade. Queria agradecer muito a sua participação. Gabriel, muito obrigado. Foi muito gentil da sua parte estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Léo. Agradeço o convite aqui para o podcast. Fiquei muito feliz de Obrigado. participar. Saia todas as quartas-feiras, então vocês fiquem atentos aí. Quarta-feira que vem tem um novo episódio indo para o ar. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Até.